Quantas pessoas que é do nosso convívio que pode ser capaz de atitudes monstruosas e a gente nunca parou para imaginar. Hoje nós vamos explorar um pouco esse lado da humanidade com a história de Jeremy e Heather, um jovem casal que cruzou com a vida de Tom Johnson. Curta, comente, compartilhe aí o vídeo, ative o sininho para você ficar por dentro dessa história e de outras mais também. Logo depois da vinheta vamos começar. Tom Johnson é um mistério. Seu sorriso e a forma como se comunicava transmitiam uma sensação de conforto. Ele poderia ser seu colega de trabalho, talvez alguém conhecido, um amigo, um vizinho, e você não teria ideia do seu lado obscuro até que fosse tarde demais. Essa história se passa no ano de 1992. Jeremy Hoves e sua noiva, Heather Hoffman, eram estudantes do último ano na Universidade Estadual de Middle, no Tennessee. Inteligentes, criativos e atraentes. Os dois tinham 22 anos. Esse casal tinha um futuro promissor pela frente. Com a conclusão da universidade se aproximando, eles estavam ansiosos para iniciar suas carreiras, comprar uma casa e construir uma família, seguindo o sonho americano. No entanto, como sabemos, realizar esse sonho tem seu preço. Durante o último ano de estudos, Jeremy, especialista em tecnologia, trabalhou meio período como editor em uma empresa de vídeos musicais em Nashville. Essa decisão visava garantir algum dinheiro para o início de sua nova vida com Heather. Em setembro, seu chefe o designou para anunciar a venda do Macintosh Squadron 950. Um computador top de linha na época, por $30 mil. Computadores naquela época custavam uma fortuna. Em 7 de outubro, Jeremy foi contatado por um possível comprador autodenominado Tom Johnson. Ao telefone, Johnson, um programador freelancer e consultor de banco de dados, manifestou um grande interesse em adquirir o computador. Os dois se encontraram no escritório de Jeremy para discutir os detalhes. Mais tarde, Jeremy descrevia Tom Johnson como alguém entre 20 e 30 anos, com aproximadamente 1,78 m de altura e 75 kg. Após inspecionar a máquina e receber uma demonstração, Johnson concordou em pagar $30 mil. No entanto, ele solicitou que a entrega fosse feita no seu escritório em Marietta, na Geórgia, a cerca de 370 quilômetros de Nashville. Jeremy concordou em entregar pessoalmente o computador. Os dois apertaram as mãos e seguiram caminhos diferentes. Em 24 de outubro, por volta de 1h30 da manhã, Jeremy partiu em seu carro, pronto para a longa viagem até Marietta. Depois de trabalhar em um único projeto durante as últimas 30 horas, ele estava completamente exausto. Preocupada que ele pudesse adormecer no volante, a Heather decidiu acompanhá-lo na viagem para garantir sua chegada segura à Geórgia. O casal dirigiu durante a noite e chegou a Marietta por volta de 7h30 da manhã. Inicialmente, eles planejavam entregar o computador no escritório do Tom Johnson, mas as circunstâncias mudaram. Johnson ligou para Jeremy, mencionando que seu escritório era de difícil localização. Sugeriu que se encontrassem em um motel para facilitar as coisas. Após chegar a Marietta, Jeremy e Heather foram para o Knights Inn Motel, perto da rodovia. Lá eles encontraram Tom Johnson, que informou que seu sócio de negócios estava a caminho com um cheque. Como o sócio demoraria a chegar, Tom Johnson sugeriu que Jeremy e Heather tomassem um café da manhã do outro lado da rua. Por volta das 8 da manhã, o casal retornou ao motel e Johnson novamente mencionou que seu sócio estava a caminho. Nesse intervalo, ele sugeriu que carregassem o equipamento para o porta-malas do seu carro. Jeremy e Heather concordaram, confiando em Johnson como alguém honesto. Ele os fez se sentirem à vontade, amigável e atencioso. Entretanto, Jeremy notou algo estranho. O carro de Johnson tinha as placas de Tennessee e não da Geórgia. Mesmo assim, ele ignorou isso como uma coincidência. Após colocar o computador no carro, Jeremy e Heather foram para o quarto do motel para receber o cheque. Lá os três conversaram sobre os computadores e tecnologia. 20 minutos depois, Jeremy começou a ficar meio frustrado e sugeriu que Johnson ligasse para o sócio para fechar o negócio. Nesse momento, o sorriso afável desapareceu do rosto do Tom Johnson. Ele sacou uma pistola do bolso de sua jaqueta, apontou para o casal, dizendo calmamente: "Acho que podemos fechar esse negócio agora." A mudança abrupta de personalidade pegou Jeremy e Heather completamente desprevenidos. A atitude calorosa e amigável de Johnson desapareceu instantaneamente, revelando a verdadeira natureza de um psicopata frio e calculista. Johnson fez Jeremy entregar todo o seu dinheiro e ordenou que Heather colocasse lençóis de cama no chão, mandou Jeremy se enrolar firmemente em um dos lençóis e Heather fazer o mesmo com o outro. "Eu vou levar o computador agora", disse Johnson ao casal.
com confiança. Sua empresa receberá um cheque seguro. Não se preocupe, tudo vai ficar bem, disse Johnson novamente para o casal. Em poucos segundos, um zumbido forte preencheu os ouvidos de Jeremy. Percebendo que o quarto começava a girar, a situação não estava nada bem. Tom Johnson acabara de golpear Jeremy na cabeça com um martelo. Apesar dos ferimentos graves na cabeça, Jeremy permaneceu consciente, observando enquanto Johnson se aproximava de Heather e a atingia várias vezes com a ferramenta contundente. Heather soltou um gemido agonizante. Tom Johnson voltou até Jeremy e o martelou na cabeça de novo, antes de golpear Heather novamente. Mesmo com ferimentos graves na cabeça, Jeremy estava vivo e consciente. Viu Johnson limpar meticulosamente as superfícies para remover impressões digitais antes de sair casualmente pelo quarto. Assim que ele saiu, Jeremy rastejou até Heather e prometeu buscar ajuda. Infelizmente, Heather não sobreviveu. Jeremy se recuperou completamente, mas enfrentou vertigem e perda auditiva pelo resto da vida. Jeremy pôde oferecer às autoridades uma descrição completa de Tom Johnson, usada para criar esboços do assassino. Ao vasculhar o quarto de motel de Johnson, os investigadores encontraram um martelo deixado no local. A ferramenta ensanguentada estava embrulhada em um plástico, com um número SKU anexado. SKU é um número de identificação de ferramentas, então você consegue identificar em qual loja ela foi vendida. Mas mesmo assim, com esse código ninguém conseguiu rastrear o Tom Johnson por essa peça. A polícia questionou a equipe do motel. Descobriram que uma mulher abordou um atendente entre 7h30 e 8 horas, reclamando de um barulho no quarto de Tom Johnson. Suspeitaram que ela era cúmplice, tentando sabotar o plano. Infelizmente ela fugiu e nunca apareceu com informações. Em 1994, Tom Stipples, de 49 anos, surgiu como suspeito, proprietário de uma empresa de informática em Nashville, e ele se assemelhava a Tom Johnson e tinha um histórico de crimes semelhantes. Ainda em 94, ele faleceu numa prisão. A identidade do misterioso Tom Johnson permanece incerta. Evidências sugerem que ele e Tom Stipples podem ser a mesma pessoa. Jeremy solicitou ver uma foto de Stipples para confirmar, mas as autoridades recusaram e até hoje ninguém sabe o porquê também. Jeremy viveu com medo depois do incidente. Ele se mudou dos Estados Unidos, foi morar na África e faleceu em 1997 por lá. É aterrorizante pensar que entre nós vive um Tom Johnson, né? Essas pessoas que conseguem esconder a sua escuridão por trás de uma máscara. Johnson usava essa máscara tão bem que, segundo Jeremy, até seus amigos provavelmente não conheciam sua verdadeira natureza. Como já dizia o grande sábio, atores vemos, costumes não sabemos. Vou ficando por aqui, até o próximo, fui!